não é verdade? Sim. Ela vai chorar, gente. Não é que ela assiste a gente, ela assiste pra ver a Vitória e, consequentemente, né, Vitória? Vem a gente de bônus. Vem a gente no combo. Grande fã da dupla Bruno e Mari. Mas, falando em Lili Nascimento, a senhora tá de aniversário hoje. Feliz aniversário pra Lili, a dona desse lugar aqui, desse posto de cobrir o Corinthians. Um dia após confusão, né, gente? Então, ficou pra mim aqui a missão pra contar pro fã de esporte o que aconteceu ontem na frente do Parque São Jorge, né? Centenas de torcedores se organizaram ali em frente à sede social do clube pra protestar o momento político do clube, né? Levantaram vários manequins mesmo, eles levaram manequins de loja, colocaram o rosto de alguns dirigentes, então tinha Mário Gobi, Roberto de Andrade, o próprio Augusto Melo, também o Duílio, o André Sanches, e falando, né, sobre esse momento do Corinthians e que muitos escândalos estão surgindo dessas antigas administrações com relação a despesas pessoais, com relação a gastos que não foram repassados, né, a esses dirigentes, enfim, toda essa questão financeira do Corinthians que a gente sempre fala. Ontem a torcida organizada, Gaviões da Fiel, foi quem chamou para o protesto, e aí outras organizadas também se juntaram, mas também tinham torcedores comuns, assim, que não são relacionados a torcidas organizadas e que estavam lá fazendo parte do protesto. Então queimaram bonecos de papelão, queimaram também fazendo alusão, né, a esses gastos pessoais desses dirigentes, e além de tudo eles até encenaram um cortejo fúnebre, né? Parece meio cômico, mas ao mesmo tempo é bem trágico, né? Porque a ideia mesmo é essa sensação de abandono que a torcida teve com relação a esses dirigentes. Em um momento a polícia militar se juntou ali na frente da sede do clube, afastou parte dessa torcida para que ficassem um espaço até para a entrada de associados, né? Mas teve até uma confusão em um momento de uma mulher que ela entrava dizendo que era associada, e a polícia a retirou da entrada do clube. Enfim, colocaram uma faixa fora ratazanas, a polícia tirou essa faixa. Então foi um protesto conturbado, mas a gente pode falar que foi pacífico no sentido de não ter ninguém se machucado, enfim, não teve esse uso de violência, mas sim essa força toda de simbolismo para esse dia que foi importante para os torcedores do Corinthians. Só para a gente fechar, não falar só de coisa ruim, Yuri Alberto renovou o contrato com o Corinthians até julho de 2030, o contrato atual era até dezembro de 2027, grandes chances de ele estar nessa lista de relacionados para o jogo contra o Botafogo, que vai ter o seu quarteto fantástico, né? Neste sábado, às 6h30 da noite pelo Campeonato Brasileiro, vai ser um grande reforço para o técnico Dorival Júnior se isso acontecer. O importante é que o jogador fica pelo menos até 2030 sob contrato. Mari Bruno. Virou rotina aqui no Parque São Jorge. A sede social do Corinthians foi palco de mais protestos da torcida. Os principais alvos foram os ex-presidentes André Sanches e Duílio Monteiro Alves, investigados por terem gastos pessoais nos cartões corporativos do clube. Além disso, outras reivindicações, como por exemplo, direito a voto nas futuras eleições à presidência e também a exclusão dos envolvidos nas últimas polêmicas. O Conselho também apura o sumiço de documentos oficiais e faturas daqui de dentro do Parque São Jorge. Lembrando que Osmar Stabile segue como presidente em exercício até o dia 9 de agosto, quando acontece uma votação importante na Assembleia Geral dos Sócios, que vai definir o futuro do então presidente afastado do Corinthians, Augusto Melo. Se ele for empichado, ele não permanece como presidente do Corinthians e aí vai sofrer as consequências que estão previstas no Estatuto. Na Justiça Comum, ele se tornou réu pela Justiça de São Paulo depois das denúncias do Ministério Público envolvendo irregularidades nos contratos com a empresa Vai de Bet. Ele vai responder por associação criminosa, furto e lavagem de dinheiro.
Protesto que também teve uma espécie de enterro simbólico dos ex-presidentes do Corinthians. Com direito até a caixão e coroa de flores, foram lembrados Andrés, Duílio, Roberto de Andrade, Mário Gobi e Augusto Melo. Dentro das 4 linhas, ótima notícia. Yuri Alberto renovou até julho de 2030. Antes, o contrato dele ia até dezembro de 2027. A multa é de 100 milhões de euros para o exterior. Sob pressão, o Timão volta a campo nesse sábado contra o Botafogo no Rio de Janeiro, sem Rodrigo Garro e Martínez suspensos. Ranieri volta aos relacionados. E existe a expectativa de que o camisa 9 Yuri Alberto também apareça pelo menos no banco de reservas contra o Botafogo, mas principalmente no jogo da próxima quarta contra o Palmeiras pelo mata-mata de oitavas de final da Copa do Brasil. A gente se blindou para que esse assunto não chegue diretamente para nós, porque se acaso chegar, eu tenho certeza que vai atrapalhar completamente. Sei que é ruim para a história do Corinthians tudo isso que está acontecendo, mas a gente deixa para que eles se entendam. A gente está com esse foco de nos afastar desse assunto, para que a gente foque 100% no futebol, para que a gente possa voltar a dar alegria para a torcida. Ele disse que o Memphis conversou aí, né, com a torcida organizada, dizendo que estaria disposto a ampliar o contrato dele, inclusive lógico, baixar os valores para poder ficar no Corinthians até 2027. Né? Então, Motinha, você acha que... Sinceramente, Lelê, mesmo que baixe o valor, fala, então beleza, você quer ganhar um conto por mês? Que é o que o jogador top no Brasil ganha, um conto e 200, um conto 300? Fala, é isso que o jogador no Brasil ganha. Você topar, beleza, vamos. Duvido que aceite. Então, eu querer fazer discursinho pra torcida, Lelê, tô acostumado. Dentro do Corinthians, o que mais tem é cara que quer jogar pra torcida. A Gazeta Esportiva, eu vi a publicação dizendo que dentro da direção do Corinthians, a ideia é procurar o Memphis pra romper contrato depois do confronto contra o Palmeiras. Então, estão tentando sim fazer uma rescisão amigável com o Memphis. Porque há quem diga lá dentro que o contrato dele é impagável, Motinha. Nossa, mas eles não subiu na bola no Paulistão? Uma coisa com a outra. Mijou em vocês, ganhou o título e vai embora. A única coisa que vai mijou em vocês. Mijou em vocês. Mijou em vocês. Ele fez gol. Ele fez gol, ele ganhou o quê? Campeonato Paulista? Mas é vocês que estão falando disso até hoje, gente. Se o Memphis sair do Corinthians, vai ser igual você falou do Neymar no Santos. A única diferença é que ele vai falar inglês. Não, porque o Memphis é o dono do Corinthians. Nossa, como fala bobagem. Se o Memphis sair do Corinthians, vai fechar. novamente falou merda. Vamos lá. Foi para cima, porra. Isso aí colocou esse trouxa no Corinthians. Vamos lá, porra. Motinha, o negócio é o seguinte. Vamos lá, primeiro, com relação aí. Aonde? Falou merda. O negócio é o seguinte, primeiro, tomaram uma mijada, enquanto um tá falando, o outro ouve. O negócio é o seguinte, vamos lá, com relação aí ao Memphis, os caras não esqueceram o Memphis até hoje. Ai, não subiu na bola. Estão tudo tentando fazer terapia pra esquecer o Memphis. Os caras dormem assim, ai, o Memphis na bola. Ai, o Memphis tá ganhando Paulista. Então já começa por aí. Segunda coisa, se a diretoria do Corinthians tá propondo uma rescisão amigável com o Memphis, é porque não depende do Memphis pra nada. Qual parte disso você não entendeu? Agora eu quero ver alguém no Santos ter culhão e propor uma rescisão amigável com o Neymar. Porque depende do Neymar. O Neymar hoje é a única coisa que segura algum repórter dentro do Santos. Ninguém liga pro Santos. Mas é verdade. Não dá pra comparar Memphis com o Neymar. Você o que é um círculo que pra ti tem que desenhar. Como é que depende só do Corinthians que tem que ser amigável, filho? Tem que ser das duas partes. Aprende. Mas como é burro, velho. Senta no banco escolar e pronto. Vamos lá. Quando eu falo, o Corinthians está propondo uma rescisão amigável. Negociando. O Corinthians está propondo. Eu não sei qual parte você não entendeu, Quintino. O Corinthians está propondo. O Corinthians está falando, Memphis, vamos sentar aqui e resolver pra você ir embora. O Corinthians tá pedindo que ele vá. O Corinthians, numa dessa, vai pedir e vai propor a ele que ele rescinda o contrato. Beleza, Memphis? Tá bom pra mim? Tá bom pra você? Vamos rescindir o contrato? Não é o Memphis que tá solicitando isso. Agora, por exemplo, o Santos, eu corto um braço se o Marcelo Teixeira e falar pra ele, Neymar, vamos rescindir amigavelmente o contrato? Sabe por quê, Sombra? Porque o Santos depende do Neymar. O Corinthians não depende do Memphis. Deu pra entender, Quintino? Você quer que eu traga uma lousa? Eu tô esperando tu terminar de falar, porque como você mesmo fala... Não, mas é que tá, se o Corinthians tá propondo uma rescisão... Eu tô esperando tu terminar pra eu falar. Vamos lá, se o Corinthians tá propondo a rescisão, quem quer rescindir o contrato? No caso, o Corinthians. Deu pra entender? Se o Corinthians tá rescindindo ou pedindo pra rescindir o contrato com o Memphis, depende do Memphis. Um processo que tá sendo implementado ainda dentro da Neoquímica Arena e tá tendo muitos problemas também.
O que tem de torcedor que tá reclamando a respeito desse negócio de cadastro de biometria facial. Biometria facial não, de reconhecimento facial, né? A biometria acho que é do dedo. Reconhecimento por biometria. É biometria? Porque... É biometria. Enfim, não sei a nomenclatura exata ali, mas o negócio é o seguinte, ó, o Quintino sentiu, não assumiu até agora. Tá doendo ainda, hein, Quintino? Tá doendo. Tu não vai me desestabilizar, não, mas você já tá desestabilizado, você tá dando umas borrifadas aí por trás. Quem não tem condições de pagar, quem tá falido é o teu time. O negócio é o seguinte, olha lá, sentiu demais, olha lá. Sentiu demais. Olha lá, sentiu. Vamos voltar à biometria e a torcida que parou de ir. Sentiu demais. Então, porque, por exemplo, tem torcida aí que não consegue colocar mais do que 15 mil, porque o estádio só cabe isso. Pra torcida do Corinthians, Sombra, até antes da pausa pro Mundial... Olha lá, tá sentindo ainda. E continua. Continua passando recibo aí. Mas continua passando recibo. Não, mas eu não citei o nome de ninguém, safado. Mas eu citei o nome de alguém? Não. Eu citei o nome de alguém? Pra 15 mil pessoas, é o não sei. Não sei. Tá, mas o meu tá pago, o Corinthians também tem. O Corinthians tem o Alfredo Schurin. O meu tá pago. O Corinthians tem o Alfredo Schurin. Mas desculpa. Mas não usa, eu prefiro andar de Mercedes financiada do que de Brasília Véia. Mas cada um é cada um. Mas o problema é não pagar as parcelas da Mercedes financiada e tomarem o carro. Sendo pago. Mas tá sendo pago. Enquanto não tomarem, tá usando. Tá usando. Os juros. Tá usando, mas enfim. Não vai deixar pro Toninho pagar também. Não, pelo contrário. Mas, ô Sombra, é uma questão de tempo pra voltar, cara. Como é um período de adaptação ainda e tem alguns ajustes que estão sendo feitos, é natural que isso aconteça. Mas eu não acho que é um público baixo. 30 mil é baixo? Dizer, né? Bom, vamos ver. Não, eu também acho que é um público bom para uma quarta-feira, 19h30, né? Lá pra Zona Leste, a gente sabe que é complicado nesse horário de ir, muita gente trabalha no meio da semana. Então, eu acho que é um público que a maioria dos clubes brasileiros não coloca, inclusive, no estádio. Mas deixa eu te perguntar. O Corinthians só dava, no mínimo, 40 mil torcedores. Sim. Não tinha jogado ainda nesse horário? Caiu a média, a média. Não, claro que a gente falou sobre isso ontem na transmissão. Perto do que o Corinthians estava acostumado, que teve uma sequência sempre de mais de 40 mil torcedores ali, deu uma caída, sim, por conta da biometria. Mas eu também acho, Sombra, como o Mano falou, que é a questão agora de acostumar... tá alinhadinha com o Mano agora? Ela é justa. Tá alinhadinha. Ela é justa. Sempre rebate o Mano. E agora tá alinhadinho. Não, ela é justa. É diferente porque eu discordo, mas nisso eu concordo. E, ó, ela é justa. Tem informação aqui, informação do Luiz Fabiani, inclusive, um querido, um beijo pra ele. Luiz Fabiani? Que, ó, Luiz Fabiani, 3 mil ingressos cortesias foram cortados, tá? Da diretoria anterior, do sistema do fiel torcedor, e voltaram aí pro fiel torcedor, pra torcida conseguir acesso. E com isso, com esse sistema de que os ingressos estão voltando para o fiel torcedor, 15 mil associados a mais no sistema fiel torcedor aí nos últimos dias. Por quê? A galera não estava pagando o fiel torcedor, estava deixando de assinar, porque não conseguia ingresso. Você pagava ali o valor mensal e mesmo com pontuação nessa última gestão, ninguém estava conseguindo ingresso. Os Olha que coisa boa, Sombra. Na mão dos cambistas. Então, ó, tem um ponto positivo aí da implementação da biometria, que os ingressos estão voltando e com isso o povo também já está cadastrando mais. Então, tem outro ponto positivo. Registrado 15 mil associados a mais na última semana. O outro ponto positivo é que com a biometria facial, tem pessoas que não conseguiram ir na arena e agora estão conseguindo ir pela primeira vez. Nossa, parabéns pela piada, riu sozinho. Agora o negócio é o seguinte, ô Sombra, põe o grilo aí, porque, nossa, só que foi engraçado. Essa piada, nossa. Vergonha ali aqui. Pra você ter uma ideia, se o Domênico e o Tuti, que estão aqui loucos pra querer dar uma agulhada no Hiro, velho, eu desligava a câmera. E depois, mas o negócio é assim, mano. Isso aí eu tô sentindo. Não, que vai falar do Santos. Eu senti, você ficou cara de trouxa, aí eu senti. Aí tem que falar com o Santos, tem que falar do Santos. Ô, Quintino, mas se o Corinthians não tá lotando o estádio com o ídolo mundial, o Memphis Depay, imagina sem o ídolo mundial deles. Lotou em 30 mil, inclusive. É 20 mil. Ó, por falar nisso, a tua torcida não põe 30 mil todo jogo lá. A média de público do teu time no brasileiro acho que é 18, 19 mil. Começa a vir pra nós. 18, 19 mil. Começa a vir pra nós, não, que dá mais de 30 todo jogo. Só pra finalizar também. Vamos lá. Ontem o Armando Mendonça, que é o vice-presidente do Corinthians, ele participou com a gente lá do Arena SBT. E fora atacar o Augusto e defender o Duílio. Ele falou que o Corinthians pagou aquela parcela, porque eu tinha comentado a respeito da dívida com o Cuiabá,
E o que tornou-se público foi realmente o pagamento pro Cuiabá. Mas eu não sabia se tinha pago na totalidade aí todo o restante do que precisava da parcela. Ele falou que foi pago. Ele falou que pode tomar um transfer ban por outros motivos, porque o Corinthians tem outras pembas aí, como Rojas, enfim. Mas falou que nesse negócio do CNRD, tá paga a primeira parcela e a próxima é daqui 3 meses. Boa. Ok? É isso aí. O queijo de coalho Quatá é simples. Meu Deus do céu, é hilário, é hilário. Você pode acompanhar o estádio ou qualquer outro programa. Quando fala do Palmeiras, os antes tudo quietinho. Fala do São Paulo, os antes tudo quietinho. Fala do Santos, antes tudo quietinho. Fala do Corinthians, é todos se doem. Todos ficam incomodados, todos querem tirar um sarrinho, todos querem dar uma cutucada. E eu acho isso daí demais. O Corinthians incomoda muita gente, incomoda muito mais. O Corinthians tira os antes da linha. Eles se perdem nas falas, se perdem nas piadas, se perdem em tudo. Eles ficam muito incomodados, dói no coração e eles não conseguem ficar quietos, não conseguem deixar o Corinthians trazer as notícias, porque é incômodo. Eles são incomodados pela fiel torcida, eles são incomodados pelo nome do Corinthians, eles são incomodados por tudo. O Corinthians cutuca. O Corinthians é aquele time que todo mundo quer falar, todo mundo quer tirar sarro, porque todos se sentem incomodados com o Corinthians. Isso aí é bom demais. Aqui no canal, inclusive, a maioria dos comentários que você vê antes tentando tirar um sarrinho, tentando jogar uma piadinha, eles acompanham os canais do Corinthians. Eu não vejo os corintianos acompanhando o canal do Palmeiras, do Santos, do São Paulo, mas os canais do Corinthians, os antes adoram estar lá assistindo, até são inscritos. Isso é demais porque mostra o quanto o Corinthians é gigante. Então você que é antes, está assistindo, acompanhando, é inscrito aqui no nosso canal, muito obrigado, porque o seu incômodo faz a gente se tornar cada vez maior. Se você gostou do vídeo, fiel, fortaleça com aquele like de sempre. Se você gostou do vídeo, fiel, fortaleça com aquele like de sempre. Deixa a sua opinião aí sobre a renovação de Yuri Alberto. Inclusive, né, desnecessário. Para mim, um desrespeito com o maior artilheiro aí da arena, que já marcou 70 gols com a camisa do Corinthians, que é artilheiro da temporada, foi artilheiro ano passado. Precisava soltar a renovação dele ontem, sabendo que ia ter o protesto. Tudo pra diretoria tentar soltar uma boa notícia e falar, ó, estamos trabalhando, Yuri Alberto renovou. Conseguimos renovar com o Yuri Alberto, que estava sendo visado aí pela Europa por vários times, todo mundo achando com medo que ele ia sair. A gente renovou, viu? Mas não conseguiram abafar as notícias e o movimento do protesto. Pena que a diretoria só pensa neles, né? Só pensa neles. Poderia ter divulgado isso hoje, ou depois da meia-noite, quando tivesse acabado o protesto. Soltaram bem no momento do protesto. Vergonha. A gente fica feliz que o Yuri Alberto renovou. Obrigado, Yuri. Parabéns, Yuri. Vamos pra cima que a gente precisa de vocês. Até o próximo vídeo. Fiel, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan. Valeu, se inscreva. Você que não é inscrito. Você também que é anti, hein?